Depois da chuva, o solo muda de cheiro. Aparece aquele aroma forte, úmido, quase selvagem, o cheiro de floresta. Mas aqui começa o erro que quase todo mundo comete: achar que esse cheiro vem da terra molhada, da chuva batendo no chão, da umidade se misturando ao pó. Não é isso. Isso é só a superfície do fenômeno. O que está acontecendo por baixo é muito mais complexo, muito mais antigo e muito mais vivo do que parece. A água da chuva não cria esse cheiro, ela apenas revela o que já estava acontecendo abaixo do solo o tempo todo, silencioso, invisível, contínuo. A chuva é só a chave que abre uma porta. O que está do outro lado dessa porta é um mundo inteiro, que a maioria das pessoas nunca parou para enxergar. O nome desse cheiro é geosmina. É um composto orgânico volátil produzido principalmente por bactérias do solo do grupo Streptomyces. Essas bactérias existem em praticamente todo o solo saudável do planeta, e elas liberam geosmina continuamente como parte do seu metabolismo. O que acontece depois da chuva é que as gotas de água, ao atingir o solo, criam microbolhas de ar que estouram e lançam esses compostos voláteis para a atmosfera, um processo chamado petricor. E o nariz humano é extraordinariamente sensível à geosmina. Conseguimos detectar concentrações de partes por trilhão. Isso não é coincidência evolutiva. Há teorias de que nossos ancestrais aprenderam a associar esse cheiro à presença de água e solo fértil, informações vitais para a sobrevivência. Mas a geosmina é só o começo. O cheiro de floresta que você sente é uma mistura de dezenas de compostos diferentes, todos originados da atividade biológica do solo. E quanto mais rico biologicamente for esse solo, mais intensa e complexa é essa mistura. Para entender por que isso acontece, você precisa entender como o solo funciona como sistema vivo. Quando existe diversidade de plantas acima do solo, o solo recebe constantemente diferentes tipos de matéria orgânica. Folhas que caem, raízes que morrem e se renovam, exudatos radiculares, substâncias que as próprias raízes liberam no solo como parte da sua comunicação com o ambiente. Cada espécie de planta contribui com um tipo diferente de matéria orgânica, com composição química própria, com estruturas diferentes, com velocidades de decomposição diferentes. Essa diversidade de entrada alimenta uma diversidade de decompositores. Fungos especializados em celulose trabalham ao lado de bactérias que processam proteínas. Protozoários que se alimentam de bactérias regulam as populações microbianas. Nematóides que controlam os protozoários. Colêmbolos, ácaros, minhocas, besouros, larvas, mas cada um com seu papel específico nessa rede trófica que opera completamente abaixo dos seus pés. Essa rede nunca para. Mesmo no seco, mesmo no frio, ela continua mais lenta, mas continua. E quando a chuva chega, ela acelera de repente, como um motor que recebe combustível depois de andar no mínimo. A diversidade de plantas também muda a estrutura física do solo de formas que a maioria das pessoas não imagina. Raízes diferentes penetram em profundidades diferentes. Raízes finas e superficiais criam canais na camada mais próxima da superfície. Raízes mais profundas perfuram camadas mais compactadas e criam caminhos para que água e ar cheguem a horizontes do solo que de outra forma seriam anaeróbicos, sem oxigênio, e portanto hostis à vida aeróbica. Quando essas raízes morrem, os canais permanecem. A água da chuva encontra uma esponja estruturada, não uma superfície impermeável. Ela infiltra em vez de escorrer. Ela desce devagar, carregando oxigênio, reativando camadas inteiras de micro-organismos que estavam em dormência, dissolvendo e redistribuindo nutrientes, encharcando o sistema de vida de forma progressiva e equilibrada. É nesse momento, quando a água desce pelos canais das raízes, quando ela encontra a matéria orgânica decomposta pela rede de fungos e bactérias,
Quando as microbolhas de ar explodem carregando geosmina e outros compostos para a superfície, parece que o cheiro de floresta aparece forte, imediato, inconfundível. Agora olha o contraste. Em solos com pouca diversidade de plantas, monoculturas, pastagens degradadas, solos compactados, áreas urbanas, esse cheiro praticamente não existe. Não porque a terra seja diferente em essência, mas porque o sistema biológico que produz esses compostos está empobrecido ou ausente. Menos diversidade de plantas significa menos variedade de matéria orgânica entrando no sistema. Menos variedade de matéria orgânica significa menos diversidade de decompositores. Menos diversidade de decompositores significa menos compostos sendo produzidos e liberados. E menos compostos significa um solo que, depois da chuva, cheira a barro e não a floresta. A diferença entre esses dois cheiros é literalmente a diferença entre um solo vivo e um solo em colapso biológico. Mas o cheiro não é o objetivo, ele é o sinal. O que importa não é sentir o cheiro. O que importa é o que esse cheiro representa. Um solo funcionando como sistema vivo integrado, onde cada elemento está conectado a todos os outros, onde a energia e os nutrientes fluem em ciclos contínuos, onde a diversidade acima sustenta a diversidade abaixo e vice-versa. Quando esse sistema está funcionando, o solo melhora sua estrutura ao longo do tempo, sem nenhuma intervenção externa. A matéria orgânica se acumula nas camadas superficiais, criando o que os pedólogos chamam de horizonte A, um solo rico, escuro, fértil. A agregação das partículas do solo melhora, o que significa que ele retém mais água sem encharcamento, o que permite mais trocas gasosas sem ressecamento. Os nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio e dezenas de micronutrientes ficam disponíveis de forma progressiva, não em picos seguidos de escassez como acontece com fertilizantes sintéticos. As plantas que crescem nesse solo têm acesso a uma rede de suporte que vai muito além dos nutrientes básicos. As micorrizas são fungos que colonizam as raízes e ampliam a superfície de absorção das plantas em centenas de vezes. As bactérias fixadoras de nitrogênio disponibilizam esse elemento diretamente às raízes. Os exudatos das raízes atraem micro-organismos específicos que suprimem patógenos. É uma rede de defesa e nutrição ao mesmo tempo, construída ao longo de décadas ou séculos de coevolução entre plantas e organismos do solo. Entender isso muda completamente a forma de enxergar o que chamamos de agricultura, de jardinagem, de manejo da terra. Porque um solo tratado apenas como suporte físico, onde adicionamos nutrientes de fora e esperamos que as plantas cresçam, está sendo gerenciado contra sua própria natureza. O solo não é um meio inerte, é um organismo coletivo. E como qualquer organismo, ele responde melhor quando suas necessidades fundamentais são respeitadas: diversidade, continuidade, ausência de distúrbios desnecessários. Isso não significa que não se pode manejar o solo. Significa que o manejo mais eficiente é aquele que trabalha com os processos biológicos, não contra eles. Que aumenta a diversidade de plantas em vez de reduzir. Que mantém o solo coberto em vez de exposto. Que evita compactação desnecessária. Que devolve ao solo a matéria orgânica que ele precisa para continuar funcionando. O resultado visível disso, com o tempo, é uma produção mais estável, menos dependente de insumos externos, mais resistente a eventos climáticos extremos, mais capaz de se recuperar de perturbações. O resultado invisível é detectável pelo nariz, depois da chuva. É o cheiro de floresta voltando. Agora, da próxima vez que você sentir esse cheiro depois de uma chuva, você vai saber exatamente o que está acontecendo. Não é mágica, não é nostalgia, é biologia,
É química. É um sistema vivo mandando um sinal que diz: estou aqui, estou funcionando, estou transformando matéria em vida sem parar. E agora que você sabe isso, esse cheiro nunca vai ser o mesmo. Se esse conteúdo mudou a forma como você enxerga o solo, curte esse vídeo. Isso ajuda o canal a levar esse tipo de conhecimento para mais gente. Salva, para você lembrar dessa explicação da próxima vez que sentir esse cheiro. E compartilha com alguém que ainda acha que isso é só terra molhada. E se você quer continuar entendendo como a natureza funciona por dentro, os sistemas, os processos, as conexões que ficam invisíveis na superfície, se inscreve no canal, porque aqui sempre tem vídeo novo para você evoluir junto com a natureza.